Vamos lá, vamos aqui hoje, nessa semana, vamos abordar aí o assunto que a gente chama de integral. Primeiro, uma observação a ser feita é que o capítulo de aplicações de derivada ele é muito extenso na teoria e também, consequentemente, na quantidade de exercícios. Então, isso quer dizer que, na verdade, é importante ainda que eu gaste mais algumas semanas no capítulo de aplicações de derivada, focado só em exercícios, né? Não para ver teoria, que a teoria a gente acabou vendo tudo. Mas em vez de gastar mais semanas focado em exercícios de aplicações de derivada, eu vou ver logo o que a gente precisa ver de teoria e exemplos de integral, para depois que terminar a teoria de integral, ficar dedicado só a resoluções de exercícios, que vão ser resoluções de exercícios concentradas em aplicações de derivada e integral também, tá? E aí, para falar de integral, primeiro eu queria vou fazer uma abordagem aqui mais informal, né? O que eu vou a definição de integral eu vou deixar aí para o próximo vídeo, ou para daqui a 2 vídeos. A definição ali mais, ainda não totalmente formal, mas uma definição mais precisa. Agora aqui a gente vai ver só um problema, eu vou mostrar para vocês a necessidade que a gente tem de ter um negócio novo. E esse negócio novo vai ser a integral. Então aqui vai ser um exemplo de um problema, esse problema é a questão número 60 do capítulo de aplicações de derivada. É um problema que na verdade é um problema de integral. Ele devia estar no outro capítulo, né? Não no capítulo de aplicações de derivada. Aí, sem mais delongas, o que o enunciado diz é o seguinte: ele diz que uma máquina tem taxa de depreciação, lembra que taxa é derivada. Então está falando que a derivada do valor da máquina é inversamente proporcional ao quadrado de t mais 1. Ou seja, inversamente proporcional é quando é K sobre o negócio. Quando é diretamente proporcional é porque aquele valor é uma constante vezes o negócio. Inversamente proporcional quer dizer que é uma constante sobre o negócio. Então, se é inversamente proporcional ao quadrado de t mais 1, então é K sobre o quadrado de t mais 1. Mas isso é a taxa de depreciação, que ele diz que é um dv/dt. Então, repara que o dado enunciado não é sobre o valor da máquina, é sobre a derivada dele, a taxa de depreciação, como que o valor varia no tempo. E no caso ele chama de depreciação porque o valor, né, de uma máquina ele é decrescente, normalmente. Né? O valor de um carro, o valor de uma máquina, você comprou um negócio e começa a usar, aquele negócio começa a perder valor, por isso que ele chamou de depreciação. E aí, já que ele falou que é inversamente proporcional ao quadrado de t mais 1, é isso que eu posso dizer. O dv/dt é K sobre t mais 1 ao quadrado. Ou, em outras palavras, é aquilo que eu vou usar. O v' de t, a derivada do valor da máquina, é K vezes t mais 1 elevado a menos 2. Né? Só estou usando aqui que dividir por t mais 1 ao quadrado é fazer t mais 1 elevado a menos 2. Aí ele disse que a máquina inicialmente tinha um valor de 500 mil, e que perdeu 100 mil de valor em um ano. E quer saber qual vai ser o valor da máquina em 4 anos. Uma questão belíssima, uma questão bem interessante. Aí aqui eu vou definir. O valor da máquina, que é o que ele cita aí o tempo todo, eu vou chamar de V de t. V de t é o valor da máquina t anos após a compra. Então, isso aqui, segundo essa notação, o valor inicial, isso aqui eu estou dizendo que é o V0. O valor da máquina ali no momento que eu comprei, né, ou seja, não passou tempo nenhum ainda, o valor da máquina ali de largada é o que a gente chama de V0, T igual a 0, não passou tempo nenhum ainda, e esse valor é 500 mil. Na hora que ele diz que a máquina perdeu 100 mil de valor em um ano, 100 mil foi o que perdeu. Era 500 mil quando comprou, e perdeu 100 mil em um ano. Então essa informação aqui me diz que o V de 1, ou seja, o valor da máquina um ano após a compra,
vai ser a diferença lá do valor inicial por esses 100 mil que perdeu, ou seja, 400. Opa, faltou um zero aqui. 400 mil. Então, uma informação está me dizendo que o V0 é 500 mil, outra informação está me dizendo que o V1, o valor depois de um ano, é 400 mil. E eu quero saber o valor em 4 anos, ou seja, o que eu quero nesse problema, vou deixar aqui destacado em cima, o que eu quero é o valor para t igual a 4, ou seja, V aqui para 4 anos. É isso que eu quero. Então repare o seguinte, ele deu o valor da máquina no início, deu o valor da máquina um ano depois e quer o valor da máquina 4 anos depois. Tudo está girando em torno do V. Mas o dado do enunciado foi sobre a derivada. O que ele me forneceu aqui foi algo sobre a derivada. Eu não tenho essa constante aqui, né? Mas pelo menos eu tenho a cara aqui. Eu tenho a cara da derivada dessa função aí que dá o valor. Mas o pedido do enunciado não é sobre a derivada. O pedido está o tempo todo girando em torno do V. Então, eu quero uma função f, mas o que eu tenho de informação é sobre... A informação que eu tenho é sobre f'. Então, repara que isso não é um problema assim que dá para imaginar que é absurdo de aparecer, né? Já que a gente sabe e viu derivada, um problema é você ter a função e precisar derivar para achar f'. Mas, naturalmente, a gente vai ter também um problema inverso, o problema da volta. O que é o problema da volta? Eu ter o f' e precisar achar o f, que é o caso aqui. Eu tenho v' de t e preciso do v de t. Então, esse problema, garoto, esse problema é um problema que repara que para achar o v de t, a gente tem que adivinhar quem é que eu deveria derivar, quem é que deve ser derivado para obter essa função aqui, que ele falou que é a derivada. Eu quero fazer a volta. Que função que eu teria que ter derivado para chegar aqui? Por que eu tenho que pensar desse jeito? Porque isso aqui é a derivada. Então, que função que, para eu chegar aqui e fazer esse caminho daqui para cá, ter o V e achar o V', você tem que usar as regras de derivação, né? E aí, pô, já estamos um mês brincando de derivada, ou de aplicação de derivada. Então, esse caminho daqui para cá já está dominado. O problema é que dessa vez eu preciso da volta. Eu preciso, sabendo o V' de t, eu preciso achar o V de t. Aí esse problema a gente vai acabar chamando aí de integral. Porque na verdade, vou repetir aqui o negócio que eu falei agora há pouco, a definição de integral não é exatamente essa, né? A definição de integral não veio desse problema aqui, simplesmente de saber aqui a volta da derivada, adivinhar quem é que eu deveria ter derivado para chegar nesse negócio aqui. Não é essa a definição de derivada, na verdade, perdão, de integral. A definição de integral tem a ver com outro problema, que também é muito importante, que é o problema lá de, por exemplo, achar a área entre uma curva e o eixo x. A definição de integral vem daí. A definição de integral passa por um limite também, todos eles passam por um limite de um somatório. Em linhas gerais é isso. Só que existe um teorema, que é o teorema fundamental aí do cálculo, que consegue fazer a gente relacionar a integral com a derivada. Então, de forma bem simplória, bem simplificada e bem informal, a gente consegue ver, no final das contas, que integrar uma função é fazer a volta da derivada. Então, a integral vira a volta da derivada. Então, e o símbolo de integral, a gente vai ver que o símbolo aí vai ser essa lombriga aí, né? Essa cobrinha aí. Então, eu posso dizer que o v de t, a função v de t, é a integral de v' de t e dt. Por que tem um dt aqui? A gente também vai ver que aquele dt ali vem justamente do limite do somatório e tal, tem por que ter aquele dt ali. Mas, em outras palavras, simplesmente vai ser isso. A integral, para a gente agora aqui de forma bem simples, é simplesmente o problema de adivinhar quem eu deveria ter derivado para obter aquela função.
é fazer a volta derivada. Em vez de ter o f e daí do f achar o f', eu vou estar ao contrário. Eu vou ter o f' e eu vou precisar adivinhar, voltar para achar o f. Então, em vez de ter o v e derivar para achar o v', eu tenho o v' e preciso integrar para achar o v. Então, esse caminho aqui é derivar, derivo o v para achar o v', e esse caminho inverso aqui eu vou chamar de integrar. Vou botar aqui um izinho. Sair do v' para voltar para o v vai ser integrar. Então, daqui de baixo para cima é integral, de cima para baixo é derivada. Isso aí, em linhas gerais. Então, vamos lá. O v de t, vou até botar um passo a mais aqui. O v de t, então, vai ser integral de v' de t dt. O v' é algo assim, k vezes t mais 1 elevado a menos 2 dt. Aí é isso, né? Integral, como tem a ver com adivinhação, né? Entre aspas, integral é um negócio que dá mais trabalho mesmo. Você vai ver que para derivar, mesmo que a função seja horrorosa, horrível, feia, tem como derivar sempre. Se a derivada existir, né? Se a derivada existe, você vai conseguir derivar sempre. Pode dar mais trabalho ou menos trabalho, mas vai dar para derivar. Integrar não. Integrar vai ter função em que no caso a integral existe, mas você não vai conseguir achar a integral. Tipo, esse caminho de volta que você não vai conseguir achar. Tem funções às vezes que não precisam nem ser tão bizarras, né? Não precisam nem ser tão complicadas assim para você não conseguir adivinhar. Mas nesse caso dá para adivinhar. Então você tem que pensar aí, né? Aquilo que você viu de regra de derivação, que função que eu precisaria derivar para no final obter um negócio desse aí. E aí lembra o seguinte, isso aqui está lembrando polinômio, né? Porque é uma coisa com uma potência. Então lembra que quando eu estou com um polinômio, vou pensar aqui em x elevado a alguma coisa, o caminho para a gente derivar multiplica, o n desce, né? O n desce multiplicando, e depois eu tiro 1 do expoente. Esse é o caminho aqui de derivação. Eu multiplico e tiro 1 do expoente. Eu multiplico e tiro 1 do expoente. Como é que eu faço para voltar? Qual foi a última coisa que eu fiz? Eu tirei 1 do expoente, então eu vou somar 1. E qual foi a primeira coisa que eu tinha feito? Eu tinha multiplicado, então eu vou dividir. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a integral de alguma coisa assim vai ser soma 1 no expoente e divide. Então vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Você pode fazer o teste. Se você derivar isso aqui, vai descer o n mais 1, a n mais 1 com n mais 1 corta, e aí você vai tirar 1 do expoente, tá? N mais 1. Se você tirar 1, vai virar x elevado a n. Então se você deriva isso aqui, você volta para cá. Então a integral de uma coisa que tem potência é somar 1 no expoente e dividir por esse expoente. Daí que eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, quem vai ser o v de t nesse caso? O v de t vai ser, deixa lá o k, aí eu vou somar 1 no expoente, menos 2. Se eu somar 1, vai virar menos 1. E vou dividir por menos 1. Então isso aqui vai ficar t mais 1 elevado a menos 1, divididos por menos 1. Repara aí, ó. Pega esse negócio aqui e deriva. Se você derivasse, vai descer o menos 1, aí vai cortar lá embaixo, e eu vou tirar 1 do expoente, então vai ficar menos 1, vai virar justamente o menos 2 que eu tenho aqui. Eu vou cair aqui de volta. Então o v de t vai ter esse formato, só falta uma coisa que poderia aparecer sempre, que você não tem como adivinhar, que a gente vai ver. Quando a gente faz uma integral desse tipo aqui, que a gente vai chamar de integral indefinida, a gente também vai ter uma constante. Vou chamar aqui de C. Por quê? Repara, se você deriva do jeito que estava escrito antes, ou deriva agora com a constante, o resultado vai ser o mesmo. Porque isso não importa aqui se eu estou somando 5, 8, 10, 14. Quando eu derivar isso aqui não importa qual seja a constante, a derivada da constante vai dar zero.
Então vai sobrar só a derivada daqui, que vai dar justamente isso. Então, a integral que a gente chama de indefinida, que é esse caso aqui, ela sempre vai ter uma constante no final. Então, se você até pegar as questões aí de integral de concurso ou da apostila, você vai ver que quando a integral tem esse formato, sempre tem lá um mais c nas opções. É por causa disso. E aí observe que vamos partir daqui no próximo vídeo, né? Agora eu vou terminar a questão e, claro, né, eu já comecei a fazer a questão, tem que terminar, mas o importante é que eu lancei aí na sua cabeça a semente do problema que a gente vai chamar de integral. Beleza? Voltamos já.